Olá, pessoal, bem-vindos ao Caldeirão. Eu sou a Divanfeu e se você estiver gostando do canal, eu peço que você já se inscreva, deixe a sua curtida e, claro, um comentário. Pode deixar sua pergunta, inclusive, porque eu estou selecionando várias para os próximos caldeirões. A pergunta de hoje é da nossa querida amiga Gislaine Ferrino, linda, poderosa, super, e ela pergunta o seguinte... Inclusive, ela dá um depoimento legal. Eu, quando criança, cheguei a ir em velórios nas casas que cobriam os espelhos. Uau! E, Ed, quando puder, fale sobre como funciona a vidência em água e fogo. Então, eu vou falar um pouquinho sobre esse tipo de evidência. Esse comentário foi sobre o vídeo que eu fiz com espelhos, né? Espelhos mágicos, espelhos na magia, que tá aqui no canal, é só você dar uma olhadinha que você vai, de repente, gostar. E muita gente pediu para falar sobre o espelho negro, então em breve vou trazer um vídeo falando sobre o espelho negro. Falando agora, respondendo a pergunta da nossa querida Gislaine sobre a vidência. Existem as vidências, na verdade, existe uma coisa muito interessante. A pessoa que tem a vidência, ela vai conseguir ver de várias maneiras. E ela provavelmente vai escolher um método que mais se adapte a ela, um método que seja mais simples ou mais fácil para ela. Algumas pessoas vão aprender com seus pais, avós, com as suas mães, com as suas tias, e vão receber esse ensinamento e continuar seguindo, que é o caso das pessoas que herdam esse tipo de evidência. Inclusive disse que algumas ciganas, elas leem as mãos não pelas linhas, mas pelo reflexo das mãos, pelo reflexo das unhas. Tem gente que lê unha pelo reflexo, ou seja, qualquer superfície reflexiva, como um espelho, uma bacia d'água, é utilizada para você conseguir ver. Mas eu também acredito que qualquer pessoa pode despertar a vidência e trabalhar a vidência através de certos portais que podem ser abertos com os elementos. É o caso, por exemplo, das vidências com os elementos. Então, vamos lá. A vidência com o elemento terra. A gente utiliza os cristais, especialmente a bola de cristal. A bola de cristal, ela se abre como um portal para que você possa ver algumas coisas, às vezes como manchas, às vezes são claramente como imagens, né, pessoas, nomes, é bem interessante. E você pode utilizar também a evidência do ar. Como? Com incensos que queimam e você observa a fumaça. A fumaça, ela pode ficar retinha, esticada como uma corda, ou ela pode fazer formatos diante de você, respondendo às suas perguntas. E nós temos as vidências com o fogo e com a água, que eu considero as mais comuns até. Tá? Porque por mais que se fale muito da bola de cristal, eu acho que ela requer muito treinamento e nem todo mundo tem esse tempo, e uma bola de cristal boa, bacana, bonita, costuma também secar, então nem todo mundo também tem acesso a isso. Agora, todo mundo tem acesso a uma garrafa d'água, a uma bacia d'água, a uma vela. Então, a evidência com o fogo e com a água acaba se tornando muito simples, muito fácil, muito acessível a qualquer pessoa. Então, vamos começar pelo fogo. O fogo é um que é bem utilizado, o nome é licnomancia, que seria a leitura da chama da vela, e você vai acender a vela, vai pedir para aquela vela ser o seu canal com os teus mentores, ou com a divindade, ou com os espíritos com os quais você deseja se comunicar. E nesse caso, eu sempre indico que você converse com espíritos evoluídos. Então, você vai estar falando com divindades, você vai estar falando com a fraternidade branca, você vai estar falando com anjos, dragões, elementais, e jamais com espíritos mesmo, espíritos desencarnados, digamos assim. Por quê? Porque na hora que você tenta contato com espíritos desencarnados, você abre portais na sua casa que você talvez não consiga fechar depois. E mesmo que você feche, alguém pode ter passado e não ter saído. Então você ganha de brinde uma casa assombrada. Ei, que legal! Não é interessante. Então, jamais pratique esse tipo de abertura de portal para o mundo dos espíritos se você não está preparado para isso, e num local preparado para isso. E que um local preparado seria realmente um templo, não uma casa, tá? Por isso que às vezes as pessoas me pedem: Ed, por favor, mande orações para o meu ente querido que desencarnou. Não posso mandar nada para essa pessoa. Desculpa, mas essa pessoa agora ela está numa outra dimensão. Eu só poderia fazer algo se eu fosse a um templo ou num local isolado, numa floresta, no mar,
um local em que eu tenho a permissão de fazer aquele tipo de ritual, tá? Em casa você não trabalha jamais com desencarnados. Ah, de o tabuleiro Ouija. O tabuleiro Ouija, ele é uma outra história, também não aconselho mais não. Eu trabalhei bastante com o tabuleiro Ouija, me diverti muito. Um dia eu falo sobre o tabuleiro, se vocês quiserem. Ele para mim foi muito legal, mas eu sei que ele deu muito problema para muita gente, então eu não indico mais para qualquer pessoa. Mas quando você pega a vela, né, e eu sugiro sempre uma vela branca, prata ou dourada. Por quê? A branca porque é fácil e ela vai estar conectada a emanações superiores. A prata e a dourada são duas velas que são extremamente elevadas. Tá? Então, a dourada, então, mais ainda que a prata. É impossível você reverter o uso de uma vela dourada. A vela dourada você não consegue fazer o mal com ela ou perverter a intenção com uma vela dourada. Não consegue, porque você tem que considerar que existem seres invisíveis que às vezes ficam ali só prontinhos para te dar o bote e atrapalhar a tua vida. E às vezes você tá lá todo inocente fazendo teu ritualzinho e tem um serzinho ali, um gremlin espiritual, tentando atrapalhar e tentando interferir no seu ritual. A vela prateada, e é muito difícil fazer isso, é quase impossível, e a vela dourada é impossível. Então, você pode trabalhar com essas duas para ter certeza que nenhum ser negativo vai tentar interferir nas respostas. Quando você acender a vela, você já vai fazer o pedido de que a vela possa te dar respostas para o que você precisa. Tem que ser um local sem vento, né? Preferencialmente sem vento, com pouquíssima luz para que você possa se concentrar apenas na chama da vela. E você vai olhar para a vela, eu sempre gosto de colocar representações dos outros elementos. Um copo d'água, um cristal e um incenso junto com a vela, porque aí você mantém o equilíbrio dos elementos ali. E você vai observar a chama da vela. E a chama da vela, ela vai seguir um código, né? Então, por exemplo, ela ficar parada, pode ser sim, pode ser não, você vai ter que combinar esse código. Então, você vai dizer, olha, a chama parada é sim, a chama se mexendo é não. Combinou o código, você pede para a vela, me dá um sim, me dá um não. E aí você vai conversando e vai fazer mais ou menos o mesmo esquema do pêndulo. Esse é um esquema de sim ou não. Agora você tem a vidência, né, no fogo, no caldeirão, que também é muito bacana, ou às vezes numa fogueira, que aí também entra no processo de transe. Você senta diante do caldeirão ou diante da fogueira, se for o caso, e você faz o relaxamento, pede para ver o que você precisa ver na fogueira. E o fogo vai começar a mostrar para você determinadas cenas. Para algumas pessoas pode ser uma coisa mais assim, televisão mesmo, né? Vai aparecer a imagem. Para outras vai ser uma coisa mais de formato, vai aparecer formas, né? E a mesma coisa vai acontecer com a bola de cristal e também com a bacia, a garrafa d'água, a bacia d'água. Às vezes a gente simplesmente vai ver um borrão e aquele borrão vai tomar uma forma e você vai ter que fazer essa interpretação. Nem todo mundo vai conseguir a evidência clara, nítida, assim, incrível. Eu já vi gente que mostrava para mim no copo com água a visão nítida da entidade que estava ali respondendo no meu caso. Então, era nítido, não era uma mancha, não era um borrão, era realmente uma foto colorida da entidade, parada, não era ela se movendo, mas era parada. E quando eu fiz a minha experiência com a garrafa d'água, foram manchas que levaram horas até conseguir parecer uma foto, e mesmo assim era uma foto preto e branco azulada, mas era uma foto com detalhes. Mas eu levei muitas horas para conseguir isso, tá? Então, essa é a liquinomancia. Existe também a seromancia, que também está ligada à técnica de visão, de evidência com o fogo, porque você vai usar a técnica da vela. Inclusive, eu descobri recentemente que existe um evento que acontece nesse mês de novembro, se não me engano, na Polônia. E é uma
uma espécie assim, todo mundo tem, o lugar fica cheio de feiras com vidências, e uma das principais vidências é a ceromancia, onde numa bacia d'água a pessoa, você faz a pergunta, a pessoa vai derramando a cera, deixando a vela pingar a cera, e a cera vai formando formas, vai formando rostos, nomes, letras, enfim, ela vai, e a partir dali você vai interpretando. Lá eles usam mais como uma brincadeira, pelo que eu entendi, mas era uma prática comum, tá? É uma feira que eles têm lá com o nome de um santo que eu esqueci agora. E já a vidência com água, você vai utilizar uma bacia d'água e você pode utilizar também uma garrafa d'água redonda e colocar água dentro, colocar em cima. Isso foi o que eu fiz há muito tempo, funcionou, só que eu levei 4 horas e meia para ter algum resultado, tá? Não sei se você vai ter essa paciência, também não quer dizer que todos vão levar esse tempo. Você pode, por exemplo, levar muito menos tempo que isso. E você vai colocar em cima de livros, os livros têm que ser de autores já falecidos, e atrás dos livros você vai colocar uma vela branca, de maneira que a chama da vela fique atrás da garrafa com água, para que você veja, né, a garrafa iluminada. O resto do aposento tem que estar às escuras. E aí você vai ficar meditando, olhando constantemente, claro, fazendo a pergunta, faça a pergunta que você quer dar a resposta que você quer ouvir, e você vai observando as manchas que vão se formando dentro da garrafa. Demora um pouquinho? Demora. Pode demorar menos depois? Pode, como qualquer coisa que você faz prática. Primeira vez que você tentar fazer um bolo, você vai levar 3 horas na cozinha. De repente, quando você já tiver experiência, você vai fazer o bolo em 20 minutos. Então, é uma questão de tempo e dedicação mesmo, tá? Aí na bacia, a bacia é a mesma coisa. Tem uma técnica da bacia d'água muito legal, que você pega a bacia, coloca a água e coloca ela numa lua cheia, faz a lua cheia refletir aquela água, faz as suas perguntas, e aí você fica também observando aquela bacia e fica vendo imagens que podem se formar ali. Pode ser, dependendo assim, isso, como eu falei, em alguns casos a imagem pode vir muito claramente. Então, eu sugiro, nesses casos, especialmente com lua cheia, que você vai fazer ao ar livre, que você faça o círculo mágico ou peça para a pirâmide de cristal de Saint-Germain estar acima de você. Por quê? Porque você tem que se proteger para evitar que entidades não apareçam ali e te assustem. Entendeu? Às vezes elas não vão te fazer nenhum mal, mas elas podem te assustar. Então você tem que manter a tua área livre de interferências de espíritos quizombeiros aleatórios, inclusive elementais, que tem os elementais também que só querem zoar, tá bom? Então, espero ter respondido aí a pergunta da Gislaine. Esse tema me agrada muito. Eu estou encerrando agora o meu curso de Vidência e Oráculos, que foi o curso anual de 2022. Adorei dar esse curso, foi um curso delicioso, uma turma maravilhosa, e espero que um dia a gente possa aí retomar esse tema, tá bom? Se você gostou, não esquece, se inscreve no canal, deixa sua curtida e deixa um comentário. E se você achou bem legal, pode também apresentar esse vídeo para algum amigo seu que goste do tema. Um super beijo e até a próxima!